Bem, neste videocast agora você vai ver como criar um modelo do zero, passando por todos os caminhos e todos os menus necessários para você poder criar um modelo para o jogo do zero. Então, para a criação do modelo do zero, começamos na tela Modelos, onde você clica sobre o botão Novo Modelo e vai definir as informações iniciais, que são elas: o nome do modelo e o ID do tempo. Esse ID do tempo é o ID gerado na hora que você faz a criação de uma regra de tempo. Como nós estamos nessa tela e precisamos cadastrar os dados nela, nós vamos abrir o menu Tempo em uma nova aba. Que o mecanismo para fazer isso é só apertar o botão direito do mouse sobre o menu e abrir uma nova guia, uma nova aba, depende do navegador. Aqui estão todas as definições de tempo já criadas dentro do sistema. O que acontece? O ID aqui nessa parte é esse primeiro número à esquerda da sua tela. E o que acontece? Para você poder associar todas essas regras de ordem decrescente ou crescente, a quantidade de tempo, se a visibilidade inicial vai ser invisível ou visível, quando que isso vai mudar, a partir de que momento o relógio vai passar a aparecer, e essas características e definições que envolvem a definição de tempo, para você associar um modelo, você vai ter que usar esse ID, que é esse numeral do lado esquerdo. O que acontece? Se você já quiser utilizar uma definição que já está aqui criada, que você criou, o que acontece? Você pega o número que você relacionou àquela instrução. Um exemplo, eu quero essa primeira, que tem um ID 3, ela é decrescente, o tempo decresce, o valor total do tempo, o tempo que o usuário tem para fazer lá o teste, ou aliás, ele tem aquele tempo para fazer, mas se ele fizer antes, para, certo? Mas se ele demorar mais tempo, ok, ele vai passar mais tempo e o relógio não vai parar. Mas em média é o tempo que ele tem para fazer isso. O relógio toma como base esse valor. Agora, o que faz? Pega o 3 e associa lá no ID, vem no menu Modelos. Na hora que você clica, coloca o valor dentro do campo ID e tira o mouse para fora, ele já carrega as informações, certo? Ó, total 3 minutos em um segundo, visibilidade inicial invisível, quando ele muda em nenhum momento, e a ordem é decrescente, certo? Aqui essas definições já estão associadas ao modelo que você quer criar. Um exemplo, vou colocar aqui esse modelo, certo? Agora ele já vai ser criado com todas essas definições de tempo que eu já peguei aqui. Ah, mas não tem a definição de tempo que eu quero já criada. Vem no novo tempo, informa como você quer, se quer crescente ou decrescente, o valor total do tempo. E como é isso? É o valor total, como eu te falei, o valor que ele toma como base. E o formato dele é horas, minutos e segundos, como um relógio normal. Eu quero que ele tenha 3 minutos, pronto, e que ele seja visível. Ou então, melhor, ficar visível e ele muda em 2 minutos. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Ele vai ser um relógio que não vai aparecer inicialmente, certo? O que essas definições estão dizendo? Que inicialmente o relógio não vai aparecer lá no visor do game e que ao decorrer 2 minutos, que é mudando em, ele vai ficar visível. Se ele começar invisível e no mudando em tiver qualquer valor, ele vai pegar aquele valor e ficar ao contrário do que você colocou na visibilidade inicial. É assim que funciona a definição de tempo. No caso, tivesse aqui a visibilidade inicial visível, aos 2 minutos, o relógio, o cronômetro no lado direito da tela do game iria sumir,
certo? Agora, coloco invisível, criar. Se eu quero, ele diz definição de tempo para modelo criado com sucesso, redireciona para a página de tempo de novo. E está aqui, 3 minutos, invisível, muda em 2 minutos. A definição que ele colocou aqui para o ID, que ele gera automático, esse número é gerado automático, qual é? É o ID 21. No caso, eu venho aqui no menu modelos, na parte de criação, 21, quando eu tiro o mouse para fora, ele já carrega todas as informações. Qual o tempo? 3 minutos. A visibilidade inicial, ele é invisível, ele muda quando? Nos 2 minutos. Que ordem ele é, crescente ou decrescente? Todas as informações já estão aí. No caso, já está criado, vamos lá. E o que se faz depois de definir essas informações? Simples, criar. Ele te redireciona para o menu modelos, na página inicial, e está criado. Mas no momento não tem nenhuma definição de fase, nem regra extra, nenhuma instrução associada a esse modelo. Inicialmente ele está limpo, ou seja, se você colocar para rodar não vai aparecer nada, não vai pegar regra nenhuma. O que esse modelo tem basicamente é só a definição de tempo, nada mais que isso. O que precisamos fazer agora? Atribuir instruções para esse modelo, para que na hora que o usuário logue com os dados dele, o que acontece? Ele vai lá, loga, e aquelas instruções iniciais do game vão aparecer na tela dele, para ele pressionando próximo, 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 até iniciar o jogo, até chegar a última instrução e ele iniciar o jogo. Para atribuir essas instruções ao modelo, o que faz? Se eu clico sobre o botão mais, ele expande todas as fases que estão contidas naquele modelo, certo? Se eu apertar mais, assim como apertar menos, ele faz o contrário, retrai. Aqui no modelo Red, ó, eu expando, ele apresenta todas as informações de fase, mostra se tem alguma regra extra de tempo ou de movimentação associada, no caso aqui não há desse modelo. Aí voltando, como eu faço para atribuir instruções a um modelo X? Venho sobre ele, se eu clicar no mais, ele expande. Se eu clicar sobre ele, se eu passar o mais em cima dele, vai ficar sublinhado. Então eu tenho que clicar sobre o nome do modelo. Na hora que ele fica sublinhado, quer dizer que tem um link ali. E onde ele veio parar? Veio parar numa tela de associação de instruções para aquele modelo. E nessa tela aqui também está a definição de tempo associada para aquele modelo. Caso queira alterar no vídeo de edição de modelo, vamos ver com mais detalhe como faz isso. Mas também está aqui a definição de tempo que está associada para esse modelo. Como eu faço para associar instruções a um modelo? Para associar instruções a um modelo, inicialmente o que tem que ser feito? Basicamente a mesma coisa que é feito com o menu tempos. Você vai ter que pegar o ID lá da definição de tempo e associar. No caso são as instruções. Você vai pegar uma instrução, o ID daquela instrução, associar nesse campo ID aqui, incluindo o campo ID, e definir em que ordem isso vai ficar, certo? Na hora que eu tiro aqui, ele já consulta. No caso está vazio, ele não conseguiu pegar o valor que era para ser lá. No caso aqui está a pergunta, né? Tem que corrigir isso. Aqui em instruções, o que a gente vai fazer? Vai fazer igual no menu tempos, abrir uma nova aba, uma nova guia, barra de navegador, como falei. Estão listadas aí todas as instruções já cadastradas no sistema. No caso aqui eu tenho um backup do banco de dados com todas as instruções aqui. No caso do sistema vão estar outras instruções, eu acredito. Então, o que você pega aqui para associar lá? O mesmo primeiro numeral do lado esquerdo, você vai pegar, que é a identificação da instrução, e você vai associar lá. Você pode incluir uma por vez, como várias por vez, certo? O que acontece? Quando você associar o 3, ele já puxa também informação lá. Vamos colocar aqui, associar a instrução 4 e a instrução 7. Você pode associar infinitas, mas no caso aqui vamos
Vamos a 4 e a 7. Quando eu digito 4, que tira o mouse dentro do campo lá, ele já carregou aqui toda a instrução. Qual dela vai ficar? Ela vai ficar a primeira. A primeira a aparecer vai ser ela. Agora o próximo aqui vai ser o 7. Como fez para aparecer essa nova caixa para inserir isso? Você pressiona o botão mais e ele vai te fornecer mais um campo para inserir as novas instruções. Coloco a 7 na posição 2, certo? Ele já puxou também a informação lá do banco de dados. Agora é só pressionar sobre o criar e ele vai associar essas instruções. O objetivo do jogo, individualmente, ele já associou na ordem que eu pedi aqui nesse campo e já gravou as informações, certo? É basicamente isso que ele faz. Aí você pergunta, se eu não quiser essa informação aqui, quiser excluir, vai apagá-la definitivamente das instruções? Não, vai apagar ela de um registro onde eu coloco quais as instruções vão aparecer associadas para aquele modelo. Então você pode excluir e colocar novas na mesma posição. E nunca vai ser possível colocar duas na mesma posição. Ele sempre vai reordenar. Se você colocar uma nova instrução e associar para a posição 2, para a ordem 2, ele não fica. Ele vai ficar na 2 e o que está aí vai passar a ser 3. Ele reordena, certo? Agora, com as instruções já associadas ao modelo, voltamos de novo ao modelos aqui e o meu modelo ainda não tem fases, certo? Como que eu faço para criar uma fase para vir parar nesse modelo aí? É simples, toda essa associação de fases para o modelo, ela é feita dentro do menu fases. Como assim dentro do menu fase? Eu vou criar uma fase e ela vai vir parar no modelos, porque lá quando eu estou criando a fase, que eu vou associar para que modelo aquela fase vai. Vamos lá. Clica sobre o menu fases e tanto é que já está aqui. Quando ele lista, ele diz qual é o ID dela, certo? A descrição, a carta, o critério, se é direita ou esquerda, a pergunta que está associada quando o usuário move e acerta, a quantidade de pontos e o modelo em que essa fase se encontra, certo? Agora vamos atribuir para aquele novo modelo que foi criado. Agora, nova fase. Estamos no menu criando uma fase, certo? Você vai ter que associar uma descrição. Vou colocar aqui uma descrição qualquer. E a carta, como que eu vou associar uma carta? Assim como em tempo e instruções associamos pelo ID, toda carta tem o seu ID. Como faço para me consultar isso? Eu tenho que abrir o menu cartas em uma nova aba, uma nova guia. Vou lá, consulto qual o ID dela, qual o nome dela, certo? Vamos supor que essa carta aqui amarela. Eu copio isso aqui, dou 2 cliques sobre o nome, o navegador já seleciona. Copio isso, Ctrl C, colo aqui, ou então decoro e escrevo, se eu tenho que decorar. Digo qual o critério, que vai ser de pontuação para essa fase, esquerda ou direita, quantidade de pontos, certo? A pergunta que vai ser associada também eu tenho que consultar o menu perguntas, abrir uma nova guia, consulto aqui, vou colocar 3. Aqui está a sacada de onde vai parar essa fase que vai ser criada. Eu vou associar aquele modelo que eu criei. Coloco verificar e ele já vai puxar as informações. A descrição fica, ele puxa a carta, ele puxa a pergunta, ele consulta e coloca aí e cria. Você pressiona sobre criar e ele vai criar a fase. Ela já se encontra, acredito, no final. Que agora, se consultarmos o modelo criado, a fase já está aqui, certo? Ele já descreveu a fase aqui. E assim você vai fazendo com a quantidade de fases que você quer associar para aquele modelo, para aquele determinado modelo.
Agora você vai ver como associar as regras extras. Até aqui tudo bem. Agora a gente fez só coisas básicas, coisas que estão sempre seguindo uma mesma linha, que ele vai mover para a esquerda, para a direita e vai ganhar uma quantidade determinada de pontos. Vale as instruções iniciais e só. Agora o game também ele tem as regras extras, que são que ela pode ser aplicada em cima da movimentação para a esquerda ou para a direita, como também sobre o tempo. A cada quantidade X de um tempo, uma pergunta reaparece, uma pergunta que você define, reaparece e ele tem que responder porque está ganhando pontos. Vamos às regras extras. Elas também vêm parar aqui. No caso das regras extras, como falei, existe duas categorias, a de tempo e a de movimentação. Vamos começar pela de tempo. A de tempo é basicamente assim. Ela também é definida o ID. Esse ID você não usa, é só a nível de controle, certo? Mas a pergunta você tem que consultar também no menu perguntas. Se você cria uma pergunta, então já usa uma que tem lá pronta, que em outro momento você criou, ou um outro administrador do Sparv criou. Ele tem um tempo inicial e um tempo final. Vamos supor, eu defini 3 minutos para aquele modelo que criei. Agora eu estou dizendo aqui de 2 minutos e 30 até 2 minutos e 50, a cada 5 segundos, que é o tempo inicial da regra e o tempo final, a cada 5 segundos, que é o ciclo de repetição, vai aparecer essa pergunta, certo? Testando se o tempo é suficiente, que foi só um teste mesmo, e a quantidade de pontos que ele vai ganhar para aquela determinada ação. Isso. Agora como faz para criar? Criar a regra, e você vai ter que também ver aqui as informações extras. Vamos lá no menu perguntas, abrir uma nova guia. Estão listadas aqui todas as perguntas. Vou associar a pergunta 4 pelo ID. Sempre pelo ID eu vou associar alguma coisa a outra. Pergunta 4. Qual modelo? Aqui também é igual a fase. Eu defino daqui onde essa regra vai ser associada. Vou colocar ao Luiz Souza. Agora eu vou definir o tempo inicial. Vai ser em 1 minuto, certo? E vai parar em 1 minuto e 30. E vai ser um ciclo de 5 segundos. A cada 5 segundos é pouco para a pessoa aparecer a janela e responder. Mas se for para só fazer um teste, tudo bem. Aí você define uma quantidade X de pontos. O que vai acontecer? Entre 1 minuto e 1 minuto e 30, a cada 10 segundos vai aparecer a janelinha dizendo que ganhou o ponto, a quantidade de 12 pontos e a pergunta associada, que no caso é a número 4, que como vocês para obter essa quantidade de pontos. Pressiona criar e já está aqui, atribuída ao modelo do Item Souza. Pergunta como você fez para obter essa quantidade de pontos, o tempo inicial, o tempo final, o ciclo, a quantidade de pontos. Certo. Agora, se você vir aqui em modelos, já está aqui a regra associada para esse modelo. E assim você faz se você quiser definir N regras. Só tome cuidado para não colocar uma regra por cima da outra, que no caso ele não vai gravar os dados corretamente, ele vai ter um conflito. Agora retornamos, vou excluir aquela lá. No caso aqui, se eu não quisesse usar, não, foi uma coisa que eu fiz, mas nesse momento eu não quero usar. Eu simplesmente posso vir aqui em editar e colocar o modelo como nenhum. Ele não vai para nenhum canto, ele fica lá estático, só salvo. Em um momento qualquer você pode voltar e definir para um outro modelo, para o mesmo modelo, fica a critério do administrador. As regras de movimentação seguem a mesma linha. A mesma linha.
Só muda os critérios de pontuação. Vai ter um início e fim, vai ter uma pergunta associada àquela regra extra de movimentação, vai ter uma quantidade de pontos e o critério não é mais aquele ciclo de 10 segundos ou o ciclo que você definiu. Vai ser, como a regra já traz no título, a regra extra de movimento. O critério vai ser à direita ou à esquerda ou ambos os lados. Como eu falei, se você quiser já utilizar uma que tem aqui, deixa eu colocar essa. Sério, me responda porque você ganhou somente um ponto, ela não está definido para nenhum modelo, inicia no segundo 10, termina no segundo 10, tem que ter cuidado com isso, eu fiz só um teste para ver se estava criando isso mesmo, mas vamos editar ela aqui e aplicar para aquele modelo. Eu vou colocar um ponto para ela, vou colocar no modelo que eu estou usando, certo? E vai começar no 10 e terminar no 50. No 50. Pronto. Salvo. Ela já está associada a Luiz Emissoso. Quando eu listar aqui que eu expandir, ela já está aqui associada ao modelo que eu criei. Lembre bem, se eu clicar sobre o Luiz Souza, ele vai para a associação de instrução. Se eu clicar sobre o mais, ele vai expandir e mostrar as informações daquele modelo. Agora, no mais é isso. No mais é isso. Vamos ao próximo vídeo de edição.